Flávio Bolsonaro segue aos poucos consolidando a pré-candidatura à presidência da República. E agora avançam as articulações para a formação da chapa. Tem várias dúvidas no ar, né? A primeira é quem será o vice ou a vice de Flávio. Tem muita gente de olho nessa vaga, claro. Aliados se movimentam com indicações, como a do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e também da Tereza Cristina, senadora por Mato Grosso, que conta com forte apoio no Congresso e também do agronegócio. Ambos já foram defendidos publicamente pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto. O senador catarinense Esperidião Amin e o deputado federal paulista Guilherme Derrite correm por fora também disso. Inclusive, eu vi essa semana que tinha plano A, B e C, pelo menos para Flávio Bolsonaro. E aí, Maria? A, B, C, quem deve sair? Minha opinião, e eu acho que assim é muito genuína, eu acho que o mais forte nome, tem muitos nomes muito fortes, mas eu acho que seria muito estratégico o Flávio chamar o Zema. Por que eu digo isso? Porque Minas é o swing state brasileiro, é o grande estado pêndulo. Esse é um conceito que a gente usa muito na política, que são os estados que decidem, eles não têm uma definição política concreta ou não são, digamos assim, petistas raiz ou bolsonaristas raiz. Então, eles mudam de acordo com a lógica das eleições. Então, é o grande estado pêndulo do Brasil. Levando esse governador desse estado pêndulo pode trazer muita força para a campanha de Flávio Bolsonaro, porque Minas já definiu eleições. Eu já disse aqui anteriormente, por exemplo, a eleição do Aécio contra Dilma. Tiveram outras. Então, é estratégico nesse sentido. E também traria um novo tipo de eleitor, que não é um bolsonarista raiz, é um bolsonarista mais novista, de um outro tipo de direita, que é uma direita mais liberal, e poderia aí ganhar simpatia ao futuro presidenciável. Também, os outros nomes também são muito fortes. O Derrite, por exemplo, é o nome que está assim, articulando muitos projetos de segurança no Congresso, né? É o secretário de Segurança do Tarcísio, estava de licença para pautar a relatoria da antifacção, do PL das antifacções. Então, é um nome forte, mas também especula-se que vá para o Senado. Então, o jogo no tabuleiro de xadrez político ainda está muito incerto. Eu dei o meu palpite, não sei se vocês concordam comigo. Inclusive, o Derrite, o problema que se fala aqui em São Paulo é que abriria essa lacuna, esse vácuo, porque não tem outro nome no Senado, né? Luciana, o que você acha desse possível vácuo no Senado e do nome de Tereza Cristina, que aí traz um outro ponto que tem sido citado, que é o eleitorado feminino, né? Sim, pouco presente. No último programa que eu participei, justamente a questão da participação de uma mulher como vice. O que me preocupa, em que pese ela ser ali do centrão, uma proximidade muito maior com o Valdemar, é o fato de que ela é uma mulher. E no Brasil, culturalmente, mulheres não votam em mulheres. E eu concordo com a Maria quando ela fala do Romeu Zema, que o Romeu Zema é um nome que pode definir a eleição. Mas eu também tenho uma preocupação com relação ao Romeu Zema, que ele não está conseguindo fazer com que seu vice cresça nas pesquisas. Então, isso pode ser um sinal ali que o Flávio vai ter que ficar de olho. Agora, com relação ao Senado paulista, entregar duas vagas, uma para Tebet e a outra para o Haddad, ambos de esquerda, neste momento, que uma vez vindo se configurar o cenário que está aí, parece que já traçado, Flávio como presidente, ele vai ter dois senadores do principal estado contra ele. Eu acho que precisa focar sim no Derrite para o Senado, porque eu acredito que ele tem grande chance, e uma vez o Tarcísio sendo reeleito, Flávio na outra ponta, a direita vai se fortalecer, não só junto à Faria Lima, como do próprio agro, e vai manter uma hegemonia da direita lá em Brasília. Então, eu acho que precisa ficar muito atento nessa escolha e não deixar jamais São Paulo descoberto, porque aí a gente cai naquela situação de uma direita dividida que entregou de bandeja um cargo tão importante. Agora, a gente fala muito de Flávio, fala muito de Tarcísio, a própria Lu citou agora o nome do governador de São Paulo. Nessa semana, Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, esteve aqui na Jovem Pan, participou do programa Pânico. A gente separou um trechinho em que ele fala um pouco dessa relação com o governador aqui de São Paulo. Vamos acompanhar. O Tarcísio é um baita do nome, é um cara que é do nosso grupo, do nosso time. Eu considero demais o Tarcísio, sempre respeitei e admiro o Tarcísio, o trabalho que ele está fazendo no governo de São Paulo. Em 2022, ele se elege com o Bolsonaro empurrando ele, e hoje ele tem ele construiu uma imagem positiva pela sua competência.
aqui como governador de São Paulo. E assim, se não fosse o Tarcísio candidato a governador de São Paulo, a gente não teria alguém forte para substituí-lo à altura aqui em São Paulo. Quero saber da Cíntia, se falas como essa, Tarcísio também chegou a dizer que agora, depois do carnaval, vai se reunir com o Flávio, vai dar a mão para Flávio. Você quer dizer que eles estão colocando uma pá mesmo, enterrando algumas diferenças? Porque lá atrás, por exemplo, o que se falava nos bastidores é que Flávio, inclusive, aliás, Tarcísio desmarcou uma visita a Bolsonaro por irritação com Flávio, que estava fazendo pressão demais. O governador não gostou dessa pressão por um apoio tão explícito. Será que tudo bem agora? Passou? Olha, eu não faço ideia se de fato esse estresse aconteceu por esse motivo ou outro, mas existe uma coisa muito inteligente em tudo isso, que é mostrar a união de toda forma, porque se nós começarmos as eleições, né? Aliás, já estamos nela informalmente desde o ano passado. Aliás, eu tenho a impressão que essa gestão já começou a sua campanha desde o primeiro dia, mas enfim, diante desse cenário, se a gente começar a ter essas divisões internas, nós vamos perder, a direita vai perder as eleições novamente, né? Então, se há um sentimento fidedigno aí de união, eu não sei, mas é certo que os dois sempre andaram politicamente lado a lado, pelo menos quanto à ideologia, e apoiando, o que é inegável, né? Que o nosso governador apoia o pai do Flávio, o ex-presidente, e é fato que essa somatória de forças pode, já que o Tarcísio realmente parece-me agora eu acredito que de fato ele enterrou a questão de sair candidato à presidência, então é uma união de esforços que se faz importante. Se ela é fidedigna, eu não sei, mas ela vem bem a calhar e é o que se esperava, né? Pelo menos, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu entendo que o contrário levaria, assim, a um desgaste desnecessário. Então, parece-me que alinharam ali as formas de conduta. Concorda, Luana? Ou agora, esses podem ser, dependendo de como for essa campanha, os primeiros passos para Tarcísio se descolar lá na frente do bolsonarismo. Você não vê isso? Olha, acho que ele continua, Bia, numa sinuca de bico, né? Porque ao mesmo tempo que ele tem uma lealdade com o ex-presidente e, por consequência, com os filhos, acabou perdendo uma oportunidade, né, de fazer esse descolamento. No momento em que o nome do Flávio foi indicado, teria sido ali o momento para ele dizer, olha, não é mais o Bolsonaro que é candidato, né? É o Flávio, eu devo lealdade a Bolsonaro. E não fez. Então, é difícil mesmo, porque ele continuou ficando numa posição, né? Continuou numa posição muito delicada de tentar se manter ainda numa posição mais de centro-direita, mais de direita, né? Longe do bolsonarismo, que é tido como extrema-direita, um grupo, né, que tende a ter posições um pouco mais radicais do que as que ele tem, que ajudaria nesse balanço, né, nesse equilíbrio que o Flávio precisa para poder aumentar um pouco as chances, a competitividade dele, principalmente no segundo turno, contra Lula, né, pelas pesquisas que a gente viu. Então, eu acho, Bia, que ele vai continuar tentando se manter nessa neutralidade, né, não ir para um apoio tão agressivo, mas não deixar de demonstrar, dar alguns sinais até o final. Porque eu acho que politicamente para ele isso é necessário. Agora, um ponto que me chama a atenção nessa discussão toda de nomes, quem vai ser vice, qual é a proposta de agenda para o país que essas candidaturas vão trazer? Porque a gente tem falado muito de nomes, eu acho que é natural, porque está chegando o prazo de desincompatibilização, a gente está se aproximando, estamos no ano de eleição, entramos no ano de eleição, mas eu não vejo, eu tenho visto muito pouco se falar de qual é a proposta para o país, quais são os problemas que vão ser resolvidos, como é que a gente vai reverter a situação que, né, no caso da oposição, tem crítica ao governo atual, como é que vai se resolver, quais são as propostas, de onde vão vir, né, esses temas e essas discussões, porque no final, óbvio que a gente tem que entender quem vão ser os candidatos, né, porque a gente no final vai ter que votar, vai ter que escolher, quem está em casa assistindo, o que mais quer saber é quais são as alternativas que eu vou ter em outubro para votar, mas uma agenda e um plano de discussão de Brasil não está acontecendo. Então, a gente continua indo na mesma direção que nós fomos nos anos anteriores, mantendo a polarização e com muito poucas propostas para o país.